Bom, pessoal, hoje recebemos a notícia, né? Hoje, no dia 29 de abril de 2026, que Jorge Messias foi reprovado na sabatina. Foi reprovado no plenário, né? Do Senado. Vamos acompanhar a notícia e comentar um pouco, né? Do que está acontecendo. Isso é a primeira vez que acontece. Isso demonstra que o governo está fraco e está ruim. Então vamos lá. A senadora Maria Gabriel fala: o Senado hoje mostrou coragem, mostrou que tem voz e independência, rejeitando a indicação. Quem conhece a administração sabe que sempre age com coerência. Ou seja, o voto dela, ela assume publicamente que o voto dela, sim, ela votou contra Jorge Messias. O Brasil que é o Supremo, plural e livre de indicações políticas. Vamos lá. André Mendonça falando, né, desrespeito e tudo mais, ficou chateado. Acho que o ministro não deve estar se posicionando sobre isso. Vamos acompanhar mais. E a galera só comemorando, né? Joaquim Teixeira. É engraçado, cara. Mais comentário. Lula. Vamos ver se escuta aqui a fala do Rogério Marinho. O Senado passa agora para o Supremo Tribunal Federal e também para o governo Lula. Ele perde capital político em relação a essa derrota, a indicação de hoje? Não tenha dúvida que ele perde capital político, né? Eu acho inclusive que hoje acaba o Lula 3. Né? Se perde credibilidade, se perde capacidade de articulação, se perde inclusive o que a gente chama de legitimidade para conduzir um processo de negociação aqui na casa. Sem dúvida nenhuma, o governo sofre hoje uma derrota cachapante. Agora, nós temos ainda 8 meses até o final do ano, 9 meses, nós temos uma eleição pela frente, né? E o que eu espero é que o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal só seja indicado após o resultado das eleições de outubro. Tá? Inclusive foi o pedido que nós fizemos ao próprio Davi, caso houvesse assim sucesso, vamos esperar o posicionamento dele. Você acredita que houve também uma articulação por parte do presidente da casa? Não sei, não posso falar. Eu sei que a oposição se posicionou claramente contra. Você vê que a oposição se posicionou e aí a oposição trabalhou contra a indicação. Isso mostra que quando a oposição quer trabalhar, se mostra capaz, ela consegue fazer coisas que é uma prova, né? Ela não encara como fim, Messias disse, ou seja, claro, não vai baixar a cabeça e chorar, né? Ele vai se erguer e vai batalhar. Sou grato pela confiança que o presidente Lula depositou em mim. Te agradecendo ao Lula. E o Flávio, a maior derrota do Lula, sei lá, o cara faz questão de dizer que não é culpa dele, que não tem a ver com isso. Ontem quem me perguntou, foi isso que eu falei, não correr atrás de votos. Agora, obviamente, para acontecer um placar desse, tem que haver uma mobilização de algumas lideranças, mas não foi o meu caso. A cultura política do próprio... Tem mais, né? Vamos lá. Ciro Nogueira. Bolsonaro, aqui não é mais. Aliados de Lula, né? Aliados de Lula defendem que ele não indique novo nome ao Supremo desse ano, né? Ala teme que o presidente sofra nova derrota e sugere que a cadeira fique vaga. Os aliados defendem a indicação do nome irrecusável, mas o tempo é curto. Ou seja, segundo a leitura que eu faço, que o Globo quer que eu seja o Pacheco, a indicação. Para a vacina, se ele indicar o Pacheco e passa, né? Vamos acompanhar aqui. Nossa, curtido aqui. Vendo aqui. Metro, após derrota, Lula encontra Messias e deve tirar cargo de Alcolumbre. Conversa de Lula com Messias se verá para entender o que levou a indicação após o Senado. Ou seja, o Lula vai
tirar barganha, né? Oferecendo cargos, que eu sempre faz o PT, e depois, como não agrada, ele vai tirar, né? Como retaliação ao Columbre. Segundo o fundo do Palácio Planalto, Lula quer conversar pessoalmente com o Messias para entender todo o processo que levou a sua rejeição. Posteriormente, decidir que postura adotará. Antes do encontro da República, conversou rapidamente com o Messias por telefone, logo após o Senado proclamar a rejeição do nome do AGU. De novo. Sabemos que quem fez isso, diz Messias, para a rejeição do seu nome para o Senado. Sabemos que quem fez, o ministro afirmou que tem enfrentado mentiras e tentativas. Pronto. Sabemos quem fez isso. Não sei, mas enfim. Sabemos quem. O ministro afirmou ter enfrentado mentiras, ou seja, para ele a perda foi a questão da imagem dele, né? Mentiras, é aquela mesma coisa, desinformação. Mas não impactou o Dino também. O Dino enfrentou também esse tipo de coisa. Foi porque o governo foi fraco, ele não conseguiu emplacar o nome dele. Simples assim. Isso é cor de perdedor e cor de pessoas vingativas. Eu acho que o intuito dele é se vingar. A senadora Alcolumbre diz que só avalia nova indicação após as eleições, né? Ou seja, se o presidente Lula indicar, acho que vai ser difícil mesmo indicar, ele só vai nos após as eleições, ou seja, vai empurrar com a barriga de novo, como é que ele fez nessa eleição do Jorge Messias. Chorando pó. História, continuando aqui. Está dando, né? Senado rejeita a indicação de Jorge Messias para ocupar a cadeira do Supremo e derrota para o governo. O plenário do Senado rejeitou o nome do ministro Jorge Messias nesta quarta-feira, 29. O indicado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve 34 votos, 34 a favor e 42 contra. 42 contra. Eu volto a Messias chorando. Jorge Messias, um povo aqui. Em derrota histórica indicado para Lula. Em derrota histórica, o Senado rejeita pela primeira vez, né? Por 42, ou seja, se o próximo ano do Senado tiver 42 da oposição, ou seja, da base do Flávio, do governo, ou seja, vai ter mais chance de derrubar Alexandre de Moraes, quem mais? Ministro Toffoli, até o Dino não vai poder. Acho que vai ter uma lavada, uma reforma do judiciário no próximo ano, se a oposição chegar a 42 votos. Infeliz e lamentável, disse Celso de Mello sobre a rejeição do sendo a indicação do Messias. Disse Celso de Mello, aposentado Supremo, lamentou a rejeição da indicação de Jorge Messias para por uma vaga. Em comunicado divulgado, ele afirmou que a decisão não se harmoniza com a estrutura jurídica da qualificação profissional de tratamento público de Messias, que trata de um grave equívoco institucional, né? É a opinião do cara, mas se o Senado aqui decide, pronto, cada um tem os interesses. O Brasil perde a oportunidade de ter um grande ministro. Acho que deveria ter uma oportunidade de ficar calado. André Mendonça.
O líder do governo do Congresso disse que o resultado foi influenciado pelo processo eleitoral. É sempre assim, sempre é culpa dos outros, nunca é culpa de sua. A rejeição de Messias é vitória para o Colombo, mas ele vai ter que lidar com o efeito de rebote. A derrota histórica do governo, a rejeição, é uma indicação de um processo de longo prazo. A incapacidade do petista de ter uma maioria ou uma base forte articulada no Congresso Nacional em seu terceiro mandato. Aquela mesma dificuldade da oposição, ou seja, do PL, Bolsonaro, ter a base suficiente para lidar com as questões sem depender de terceiros, como o Centrão. Bora para frente, Messi fala após a rejeição. Messi falou agora pouco a imprensa. Disse que não considera isso como fim, disse o advogado. A vida é assim, tem dias de vitória e dias de derrota. Não é simples alguém da minha trajetória passar por algo assim, mas é normal. A oposição celebrando uma rejeição de um nome do SPF. A última rejeição do nome aconteceu há 132 anos. Até hoje, apenas 5 casos de nomes apresentados pela presidência não foram referendados pelo Congresso. Tudo durante a gestão do segundo presidente da história da República, militar, Floriano Peixoto, que governou o país de 1991 a 1894. Eles foram Barata Ribeiro e Inocêncio Galvão e, por último, o Bessias, né? O famoso Bessias. Ou seja, ainda fica vago a cadeira, né, do Supremo. Agora não sei como é que vai ser se fez esse procedimento. Mostra que se a oposição trabalhar de verdade, a oposição consegue barrar vários projetos do governo. Se a oposição conseguir a maioria no Senado, sem depender do Centrão, ou seja, eles conseguem ter sempre maioria das coisas, principalmente o interesse do impeachment do ministro do Supremo.